já disse, o nosso objetivo aqui não é trazer um estudo, então não tem como abordar todos os aspectos do texto, mas eu chamo a atenção para o que Jesus disse: estive morto, mas eu revivi, voltei à vida. Isso para nos chamar a atenção, ou para nos lembrar que Jesus também padeceu. Jesus passou por sofrimento, Jesus passou por humilhação, Jesus passou por rejeição, Jesus passou pela cruz, Jesus foi morto, mas ele reviveu. Portanto, o que Jesus revelou aqui nesse primeiro momento, a igreja de Esmirna, era para fundamentar a mensagem de encorajamento que ele tinha para aquela igreja. O que eu estou falando, eu já passei. Quando Jesus disse: no mundo tereis tribulações, é porque ele também passou por tribulações. Não é só eu, não é só você, Jesus também passou por isso. E Jesus quer uma igreja segura, uma igreja firme, uma igreja persistente, uma igreja corajosa, uma igreja perseverante, mesmo na tribulação. Eu conheço o que é o sofrimento, porque eu também passei pela morte, mas eu venci. E o que a igreja precisa compreender é que em Cristo a igreja é sempre vitoriosa, mesmo na morte. A propósito, a promessa que Jesus tem para essa igreja, no último versículo que estivemos lendo, é algo relacionado à vida eterna. Então, mesmo quando a igreja padece, mesmo quando a igreja sofre, mesmo quando a igreja passa por inúmeras provações, a igreja do Senhor é sempre vitoriosa. Vejamos que Jesus disse no versículo 9: conheço as tuas tribulações. Irmãos, alguém só pode conhecer a tribulação do outro se também passar por tribulação. Eu não sei o que é a dor de ser mãe, a dor de dar à luz. Eu nunca passei por isso. Aí só pode imaginar alguma coisa, né? Mas dizer que conhece. Eu não sei, por exemplo, o que é o frio de 30 graus, porque eu nunca passei por um lugar assim. Quando Jesus disse: conheço as tuas tribulações, Jesus está dizendo: olha, eu já passei por tudo isso, eu já tive essa experiência. E essa verdade deve ser um renovo para a nossa fé. Olha, de um modo muito prático, eu quero deixar aqui para você. Jesus conhece o seu sofrimento, Jesus conhece a sua dor, Jesus conhece a sua prova, Jesus conhece a sua luta. Ele poderia evitar tudo isso, mas ele permite. E sabe por que ele permite? Sabe por que ele permite? Porque ele sabe que a sua igreja vencerá. A igreja do Senhor, ela não é derrotada. A igreja do Senhor, na verdade, nem ameaçada ela é. O que o diabo faz é apenas uma encenação para tentar nos intimidar. Porque não existe ameaça. Ele não tem poder para isso. Ele não tem poder para fazer nada. Porquanto as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. O grande entendimento que nós precisamos ter, à luz do que estamos trazendo aqui à luz: não temas as coisas que tens de sofrer. Não temas as coisas que tens de sofrer. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eu estava escutando uma mensagem de Joyce Meyer.
Ela compartilhando que certa vez estava conversando com uma irmã. Essa irmã, grávida, estava para dar à luz. Então essa irmã disse: eu estou com medo. Eu estou com medo da dor. Aí a pastora então, Joacimar, respondeu para ela: e é fácil de explicar isso. Vai doer mesmo. Vai doer mesmo. É uma questão óbvia. Não tem nem como orar: Senhor, ao dar a luz que não sinta dor alguma. Vai doer, está escrito. Então vai doer. A não ser se passar por um procedimento cirúrgico, né, diferenciado. Se é parto normal, vai doer. Irmãos, a lição aqui para nós é o seguinte: a vida vai doer mesmo. Enquanto eu e você estivermos aqui na terra, vai doer mesmo. Em relação a essa experiência que contei no início, foi o quê? Uma experiência de dor. E às vezes a gente pensa sobre fidelidade: já que eu sou fiel ao Senhor, não vou passar por sofrimento. Já que eu sou fiel ao Senhor, não terei provações dolorosas. Mas vejamos o que Jesus também disse à igreja de Esmirna: conheça a tua pobreza. A nossa época tem esse entendimento equivocado. Enquanto uma igreja tem grandes recursos, enquanto uma igreja tem templos luxuosos, essa é uma igreja abençoada. Até pode ser, mas nem sempre esse é o verdadeiro significado espiritual. Olha só: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a riqueza aqui dessa igreja, qual era? Não era em termos financeiros, não era em termos de estrutura física, não era em termos do tempo, mas era uma riqueza espiritual, uma riqueza que não pode faltar na nossa vida. Irmãos, eu estava comentando aqui que nem tudo que reluz é ouro, numa outra ocasião, não foi verdade? Nem tudo que reluz é ouro. Às vezes alguma coisa que chama a atenção do mundo, traz grande impacto para a sociedade, diante do céu não é nada. Porque Deus não vê a aparência, mas Deus vê o nosso coração. E o que Ele quer encontrar no nosso coração? Uma riqueza de fé, uma riqueza de fidelidade, uma riqueza de sujeição, uma riqueza de obediência. E se não for assim, é meramente uma casca. E se não for assim, é meramente uma aparência. Essa igreja que estamos tratando aqui, a igreja de Esmirna, digamos, financeiramente, ou em termos de estrutura, não era rica, mas espiritualmente era uma igreja rica para com Deus. Aí tem uma diferença: podemos ser ricos para com os homens e não ser ricos para com o Senhor. Podemos ser ricos na terra, mas não, de repente não estejamos sendo ricos para com o céu. Não podemos nos iludir. O crente está sujeito a sofrer um acidente. O crente está sujeito a ficar doente. O crente está sujeito a sofrer uma injustiça, a um ato de covardia, a sofrer uma violência. Recentemente foi noticiado a respeito de um ladrão que se aproximou de moto e foi assaltar dois senhores. Quando o ladrão soube que ambos eram crentes, aí desistiram, entregou tudo, entregou celular, entregou carteira. E a gente fica assim maravilhado, né? Que bom servir o Senhor. Olha só que milagre. Os dois servos do Senhor não foram assaltados. O ladrão resolveu devolver. Uma vez subiu uma bicicleta lá de casa.
Para minha surpresa, recentemente alguém falou assim para mim: ô pastor, eu tenho que conversar com o senhor, eu vou te devolver a bicicleta. E a gente fica encantado com histórias assim, a gente não fica encantado? Olha como que Deus é bom. Mas nem sempre é assim, irmãos. Nem sempre acontece assim. O crente padece. Então está escrito: conheço as tuas tribulações, mas conheço também a tua pobreza. Que a nossa riqueza, portanto, seja em termos de fé. Que a nossa riqueza seja em relação ao céu. Que o nosso tesouro maior seja não na caderneta de poupança, mas no nosso coração, em termos do nosso relacionamento com Deus. Amém? Amém. Bem, como disse, não há como tratar de todas as coisas aqui. Mas o texto sagrado nos diz que Jesus ainda conhecia a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. E aqui eu quero chamar a atenção para algo que é fundamental na nossa fé. Conheça a doutrina. Conheça a palavra. Uma doutrina errada nos leva não apenas ao erro. Uma doutrina errada muitas vezes nos conduz a uma experiência de queima espiritual. O que é isso, pastor? Uma frustração em razão de uma expectativa errada, que não foi realmente conforme a promessa do Senhor Jesus. Eu comentei numa outra ocasião, na verdade não faz tanto tempo assim, a respeito de uma família evangélica. Um parente havia falecido, e essa família começou a dizer, lá em Minas Gerais: vai ressuscitar, vai ressuscitar. Foi um rebuliço na cidade. Cidade pequena, né? A notícia se espalha. De repente, jornalistas, gente de rádio: vamos ver se esse defunto vai ressuscitar. Imagina a frustração daquela família quando isso não aconteceu. Expectativas erradas não apenas nos conduz a lugares errados, mas também o que? A frustração, a uma queima espiritual. Irmãos, foi importante essa mensagem de Jesus à igreja de Esmirna. Mais ou menos nós estamos assim, nos dias de hoje: só vitória, né? Mais ou menos assim. É só bênção, é só milagre, é só graça, é só virtude. Mas há lágrimas também, há dores também, há tristeza também, há perseguição também, há injustiça também, há luta também. Eu estava conversando uma vez com o irmão Márcio, pensando nessa nova geração, se tivesse uma guerra e o Brasil tivesse de entrar em cena. Meu Deus do céu, o que seria desse exército brasileiro, hein, gente? Não estou querendo rebaixar exército, nem marinha, nem aeronáutica, não, sabe? Não estou querendo, não. Mas essa geração, ela vive num conforto abundante. Rastejar na lama, comer minhoca, comer comida estragada, ficar uma semana dando tiro, jogando bomba, sem comer, sabe? Sem comer, porque não dá tempo para comer, porque se parar para comer, leva chumbo. Irmãos, nós precisamos estar preparados para a batalha espiritual. Nós precisamos ser fortes em termos de fé. Mesmo na tribulação, não podemos desistir.
Então, não temas as coisas que tem de sofrer. Não temas. É luta, não temas. É tentação, não temas. É provação, não temas. É perigo, não temas. Não importa a ameaça, não tenha medo. Por quê? Porque o justo viverá na fé. Precisamos depositar nossa confiança no Senhor. De acordo com o texto aqui, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para seres postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. O objetivo do Senhor permitir tudo isso é o quê? É a prova. Como assim a prova? O ouro e a prata são provados no fogo. E o crente é provado na tribulação. Quando o ouro passa pelo fogo, as impurezas são eliminadas. Quando o crente passa pela prova, quando o crente passa por provação, em certo sentido, há coisas que são purificadas na nossa mente, no nosso coração, na nossa vida. Ou seja, é um modo de Deus nos tratar. Então, olha só a visão. Acompanhe bem aqui a visão. Está sofrendo, está passando por prova. É Deus cuidando de você. É Deus trabalhando na sua vida. Eu sei que a dor não é atrativa. Eu sei que nós não gostamos de passar por sofrimento. Eu sei. Na verdade, nem fomos criados para isso. Mas em razão dos nossos pecados, tudo isso acontece. Mas o pecado já não tem mais poder na nossa vida. Então Deus usa as circunstâncias também para trabalhar na nossa fé, para renovar a nossa esperança, para conhecermos algo muito maior do que as coisas da terra. Não temas as coisas que você tem de sofrer. Pastor, está doendo. Ué, de outro também não está doendo, não? É só sua dor que dói? Olha só o que eu estou falando. É só sua dor que dói? É só o seu sofrimento que é sofrimento? É só a sua prova que é prova? Não. A dor do outro também. Aquele outro que está rindo, que está louvando, que está buscando. Aquele outro que está perseverando. Então nós temos que aprender com os que perseveram no Senhor. Nós temos que aprender. Aí aqui nós temos a promessa: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Vamos repetir? Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. De acordo com a história que eu contei, aquele irmão que ficou 6 meses num buraco, fazendo as suas fezes naquele buraco, bebendo água naquele buraco, se alimentando naquele buraco, além de sofrer com a pigmentação, além de sua pele, ele desaprendeu a caminhar. Olha só, desaprendeu a caminhar. Eu quero que você pense bem. Você está sofrendo de verdade? Você sabe o que é ficar de joelhos o dia todo ali no buraco? Sem poder sair, sem poder caminhar. Eu amo o movimento. Eu amo me movimentar. Imagina o castigo que seria para mim ficar 6 meses num buraco de joelhos. Irmãos, o peso psicológico é grande numa situação assim. A dor que vem no corpo é grande. Às vezes, quando ficamos sentados por muito tempo, apenas sentados por muito tempo, começa a dar cãibra. Agora imagine 6 meses numa mesma posição, de joelhos, num buraco frio, nojento, imundo, fedendo. Você tem sofrido de verdade?
Quando eu ouço uma história assim, eu penso: o meu sofrimento é uma fichinha diante de homens que passam por tudo isso. 26 anos na prisão em razão do seu comprometimento com Jesus. É claro, irmãos, não devemos fazer comparação, mas eu estou trazendo isso aqui à luz para entendermos. Mesmo no buraco da dor, é possível dizer: sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Eu não vou desistir. Eu não vou olhar para trás. Eu vou ser fiel, ainda que a morte venha. Ainda que a dor seja realmente profunda, eu vou seguir a Jesus. Eu vou olhar para aquele que é o autor e consumador da minha fé. Não vou retroceder. Não vou recuar. E eu quero finalizar lembrando uma missionária na Espanha, grávida. Quando então passou por um bando de garotos que não tinham qualquer temor a Deus, quando percebeu, aquele bando percebeu que ela era uma serva do Senhor, espancaram aquela mulher, espancaram a missionária. Ela sobreviveu, mas perdeu o seu bebê. E o que ela fez? Permaneceu sendo fiel ao Senhor. Seja fiel a Deus. Fiquemos eternos. Sejamos fiéis a Deus. Tem hora que cansa mesmo, mas sejamos fiéis a Jesus. É gigantesca, é pesada, mas sejamos fiéis a Jesus. Não recue, não retroceda, sabe? Não volte para trás. Vamos seguir em frente. Vamos seguir em frente. É tempo de perseverar. Eu preciso perseverar. Não posso desistir. Você não é chamado para desistir. Persevere. Persevere. Curva sua fronte. Feche os seus olhos. Temos sim por lutas passado. E assim muitas vezes são as preocupações, o cansaço, a dor. Às vezes questões de família, às vezes questões do próprio coração, às vezes questões do trabalho, mas às vezes questões espirituais. E muitas vezes o sentimento diante de um contexto assim é de abandono, é de esquecimento. Não. O Senhor não se esqueceu de você. Ele conhece as suas tribulações. Ele conhece as suas lágrimas. Ele conhece as suas lutas. Ele conhece o seu cansaço. Ele conhece as suas feridas. Ele conhece tudo em você. E Jesus quer te falar: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Amém? Amém. Vamos louvar o Senhor? É isso aí que quer cantar? Então tá bom. Cor de cruz, se dirigiu?